Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Consolidação das Leis do Trabalho. Título 1. Introdução. Artigo 1º. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar, e por motivo de acidente do trabalho. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Inciso 1. Práticas religiosas. Inciso 2. Descanso. Inciso 3. Lazer. Inciso 4. Estudo. Inciso 5. Alimentação. Inciso 6. Atividades de relacionamento social. Inciso 7. Higiene pessoal. Inciso 8. Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado, e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Artigo 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo, quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam. Aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. B. Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. C. Aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. E, revogado. F.
as atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária, incluído pela Lei nº 13.877, de 2019. Parágrafo único. Revogado. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. A empresa devedora. Inciso 2. Os sócios atuais. E, inciso 3. Os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais, quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Artigo 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Título 2. Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho. Capítulo 1. Da Identificação Profissional. Seção 1. Da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 13. A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem: inciso 1. Proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Inciso 2. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Seção 2. Da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que: inciso 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2. Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Incisos 1 ao 4 revogados. Parágrafo único. Revogado. Artigos 17 ao 28 revogados. Seção 4. Das anotações. Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas: a. Na database. b. A qualquer tempo, por solicitação do trabalhador. c. No caso de rescisão contratual, ou d. Necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. A descumprimento do disposto no parágrafo 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Artigo 29. A. O empregador que infringir o disposto no caput e no parágrafo 1º do artigo 29, ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000, por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência, incluído pela medida provisória número 1,107, de 2022. Parágrafo 1º. No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 800, por empregado prejudicado, incluído pela medida provisória número 1,107, de 2022. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita, incluído pela medida provisória número 1,107, de 2022. Artigo 29b. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o parágrafo 2º do artigo 29, o empregador ficará sujeito a multa no valor de R$ 600, por empregado prejudicado,
incluído pela medida provisória número 1,107, de 2022, artigos 30 ao 35 revogados. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa fazer as anotações a que se refere o artigo 29, ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realizarão de diligência para instrução do feito, observado, se for o caso o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas, a contar do termo, para apresentar defesa. Parágrafo único. Fim do prazo para defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências, que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Seção 6. Do valor das anotações. Artigo 40. A CPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional. Seção 7. Dos livros de registro de empregados. Artigo 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigos 42 ao 46 revogados. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado, não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação, ficará sujeito a multa no valor de R$3.000, por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$800, por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 47. A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito a multa de R$600 por empregado prejudicado. Artigo 48.
As multas previstas nesta seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre. Seção 8. Das penalidades. Artigo 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade, com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. Inciso 1. Fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. Inciso 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários, ou atestar os de outra pessoa. Inciso 3. Servir-se de documentos, por qualquer forma falsificados. Inciso 4. Falsificar, fabricando ou alterando ou vender, usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social assim alteradas. Inciso 5. Anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele, data de admissão em emprego diversa da verdadeira. Artigo 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira, para fins de direito. Falsificação de carteira de trabalho. Artigo 51. Incorrerá em multa de valor igual a 3 vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social, por culpa da empresa, sujeitará esta a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Artigo 53. Revogado. Artigo 54. Revogado. Artigo 55. Incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 13 e seus parágrafos. Artigo 56. Revogado. Capítulo 2. Da duração do trabalho. Seção 1. Disposição preliminar. Artigo 57. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 do título 3. Seção 2. Da jornada de trabalho. Artigo 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Parágrafo 2º. Tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 58. A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Parágrafo 3º. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais.
Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta Consolidação. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário, se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Parágrafo 5º. Ao banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Artigo 59. A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas, por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta Consolidação. Artigo 59. B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Artigo 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo, da segurança e da medicina do trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com que entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho, por 36 horas ininterruptas de descanso. Artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal.
Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário, até um máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Redação dada pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Artigo 64. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58, pelo número de horas de efetivo trabalho. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Trabalho aos domingos. Artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 dias. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário,
não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%, sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. Seção 4. Do trabalho noturno. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Parágrafo 1º. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno, o disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Seção 5. Do quadro de horário. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registros de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Seção 6ª. Das penalidades. Artigo 75. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único.
são competentes para impor penalidades, no Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e, nos estados no território do Acre, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Capítulo 2a. Do teletrabalho. Artigo 75-a. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Artigo 75-b. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza, não se configure como trabalho externo. Redação dada pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 1º. Comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 2º. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 3º. Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2 do título 2 desta Consolidação, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 4º. A regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde, e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 5º. A tempo de uso de equipamentos tecnológicos de infraestrutura necessária e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual, ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 6º. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 7º. Aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho, relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 8º. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes na Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 9º. Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Artigo 75-c. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Redação dada pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Parágrafo 3º. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, incluído pela Medida Provisória número 1108, de 2022. Artigo 75-d. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Artigo 75. F. Os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto, incluído pela medida provisória número 1108, de 2022, capítulo 3, do salário mínimo, seção 1, do conceito, artigo 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Artigo 77. Revogado. Artigo 78. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Parágrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado à comissão, ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Artigo 80. Revogado. Artigo 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula SM igual a mais B mais C mais D mais, em que A, B, C, D e I representam, respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto. Parágrafo 1º. A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões constantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto. Parágrafo 2º. Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará, periodicamente, a revisão dos quadros a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 82. Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual a SM, P, em que SD representa o salário em dinheiro, SM o salário mínimo e P, a soma dos valores daquelas parcelas na região, zona ou subzona. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Artigo 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. Seção 2. Das regiões, zonas e subzonas. Artigo 84. Revogado. Artigo 85. Revogado. Artigo 86. Revogado. Seção 3. Da Constituição das Comissões. Artigos 87 ao 100 revogados. Seção 4. Das atribuições das comissões de salário mínimo. Artigos 101 ao 111 revogados. Seção 4. Da fixação do salário mínimo. Artigos 112 ao 116 revogados. Seção 6ª. Disposições gerais. Artigo 117. Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do artigo 120. Qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido.
Artigo 118. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. Artigo 119. Prescreve em 2 anos a ação para reaver a diferença, contados, para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido efetuado. Artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo, será passível da multa de 52.000 cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência. Artigo 121. Revogado. Artigo 122. Revogado. Artigo 123. Revogado. Artigo 124. A aplicação dos preceitos deste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário. Artigo 125. Revogado. Artigo 126. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério, e bem assim, aos fiscais dos institutos de aposentadoria e pensões na forma da legislação em vigor. Artigo 127. Revogado. Artigo 128. Revogado.